Seja bem-vindo ao Joias da Verdade, um programa que resgata as preciosas verdades da fé cristã. Aqui reunimos a essência do Evangelho e compartilhamos tesouros espirituais que iluminam o seu caminho. Fique conosco e descubra riquezas eternas que estavam esquecidas, mas que agora podem transformar a sua vida. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Joias da Verdade. Hoje, neste primeiro sábado de 2026, vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus e vamos analisar as estratégias do engano que cerca a humanidade. Jefferson, nós vamos começar com uma promessa, mas também com um conflito no Éden, certo? Com certeza, Anderson. Esse estudo é uma continuação dessa linha de pensamento que nós temos tratado com os nossos ouvintes aqui, acerca do que iniciou no Éden, ali em Gênesis 3,15, e nos alcança a todos nós até hoje, que é o problema do pecado e o problema do engano. E hoje, de uma maneira especial, queremos tratar de dois enganos especiais que assolam a humanidade desde o começo da nossa história. Nós vamos começar com uma oração, Anderson? Isso mesmo. Querido ouvinte, acompanhe-nos nesta breve oração que faremos para que o Senhor possa nos abençoar e nos seguir abençoando nesse novo ano, que esse estudo seja uma bênção na sua vida, na sua família também, e que as palavras, as bênçãos aqui proferidas possam alcançar a sua vida. Oremos. Amantíssimo Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Aqui, neste início deste ano, neste primeiro sábado, Senhor, deste ano, queremos lhe pedir que derrame uma bênção especial sobre nossas vidas, sobre nossos familiares, nossos amigos, todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham na rádio, no Facebook, que o Teu Santo Espírito possa estar de uma maneira especial derramando bênçãos na vida dessas pessoas, Senhor, e que todos os propósitos, os projetos e planos que estão de acordo com Tua Santa Palavra e Tua Santa Vontade possam se realizar em nossas vidas, Senhor. Acompanha-nos neste estudo que faremos agora, ao abrirmos Tua Santa Palavra, que seja o Teu Santo Espírito nos ensinando, nos abençoando, Senhor. Esteja com os enfermos do Teu povo, com as pessoas que sofrem, com os irmãos enlutados, que o Teu Santo Espírito possa também aqui estar trazendo alívio, possa estar trazendo a frescura, Senhor, e a certeza da manhã da ressurreição em nossas vidas. Essas bênçãos te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço aqui também pro Thomas e pro Pedro, que estão assistindo ao vivo. Essa semana o Thomas comemoramos mais um ano de vida, que Deus possa abençoá-lo. Um abraço, Thomas, um abraço, Pedro. Ok. Então, como nós comentamos, Jefferson, existem dois erros que Satanás tem usado para enganar as pessoas desde o princípio do tempo. E através dos séculos ele tem refinado o uso dessa estratégia, desses dois erros, para dessa maneira enganar a toda a raça humana agora no final do tempo. E vamos então ver quais são esses dois erros e como nós podemos nos proteger deles. Vamos nos unir no estudo da palavra e, como nós temos feito desde o começo, estabelecer então aqui a base para podermos compreender realmente aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. E para estabelecer esse cenário, o que nós vamos falar hoje, eu gostaria de repassar um pouco Gênesis 3,15 e mencionar os 4 elementos chaves que encontramos nos versículos, sobretudo no versículo 15 do capítulo 3, onde nós lemos assim, né? E colocarei inimizade, porém inimizade entre ti, ou seja, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. E segue o verso dizendo, né? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Existem 4 elementos chaves que constantemente reaparecem nas Escrituras. E eles reaparecem na história de Caim e Abel, como nós já estudamos antes. Reaparecem também na história de Moisés. Se repetem na história de Isaac e Ismael. E também na história de Jacó e Esaú. E particularmente reaparece no livro de Apocalipse. Esses 4 elementos são, primeiro, uma inimizade. Segundo, uma serpente. Terceiro, uma mulher. E quarto, uma semente. E se nós formos a Apocalipse 12, verso 17, Thomas, nós estaremos falando muito acerca desse versículo mais adiante,
no nosso seminário, mas eu só quero começar me referindo a um aspecto específico desse versículo. Apocalipse 12, 17, se você tem a sua Bíblia, querido ouvinte, acompanhe a leitura comigo. O texto diz assim, Apocalipse capítulo 12, verso 17. É um verso que nós já lemos várias vezes, mas hoje nós vamos fazer uma ênfase especial nele. E o dragão irou-se. E se você nota o dragão aqui, nós já estudamos antes, né, do capítulo 12, e o verso 9, identifica quem é esse dragão. Diz, e foi lançado aquele dragão, a antiga serpente. Então o dragão é a serpente. Então aqui aparece, é o primeiro aspecto, né, primeiro elemento, a serpente foi e se irou contra a mulher. Notem que uma serpente aparece, mas também uma mulher nesse versículo. Continuemos a leitura. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente e foi fazer guerra. Ou seja, isso é inimizade, né? E certamente, se nós vermos o texto, fala que foi fazer guerra contra os outros, contra a semente da mulher. Notem então, aqui nós temos uma serpente, temos uma mulher, temos a inimizade, né? E temos a semente. Em outras palavras, Apocalipse 12, 17 é um comentário de Gênesis 3:15. E a pergunta, Anderson, que a pergunta de ouro aqui que a gente tem que responder para entender essa dinâmica desse ódio, é por que então que a serpente odeia tanto essa semente específica? Por que Satanás odeia tanto a descendência da mulher? E a resposta está na identidade do grupo. Como você mesmo leu em Apocalipse 12, nós encontramos ali a identidade, no finalzinho do verso, nós conseguimos identificar quem é esse grupo contra quem o inimigo está irado e traz o seu ódio final, o seu ataque final, né? E nós lemos assim, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O ódio do inimigo hoje está focado naqueles que permanecem fiéis à santa lei de Deus, aqueles que durante toda a história da humanidade foram fiéis, guardaram os mandamentos e no tempo do fim agora, nessa última tentativa de Satanás de trazer oposição, de trazer violência, que é muito interessante esse fenômeno da violência, que sempre que existe um remanescente, sempre que existe alguém fiel, que toma a decisão de permanecer fiel à lei de Deus, automaticamente surge a violência, o ódio, a perseguição do dragão contra a semente. E isso está em toda a Bíblia, está em toda a história. Nós lemos isso na história de Caim e Abel, nós lemos isso na história de Isaac, na história de Abraão, na história de Moisés. Nós sempre vemos ali o inimigo trazendo oposição, trazendo violência e trazendo um ataque contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E nas fontes, né, que nós utilizamos, que é a fonte bíblica, nós vemos, por exemplo, em Ezequiel, nós já lemos esse texto, vamos enfatizar novamente, Ezequiel no capítulo 28, verso 16, recordemos que nós já lemos isso, né? Ali fala que o diabo pecou no céu. E em São João capítulo 3, verso 8, diz que o diabo pecou desde o princípio. Em outras palavras, Satanás quebrou a lei de Deus. Satanás odeia a lei de Deus porque ele queria ser autônomo. E você sabe qual é o significado da palavra autônomo? Vem das palavras gregas autos, que significa mesmo, e nomos, que significa lei. Em outras palavras, Lúcifer queria ser uma lei em si mesmo. Ele não queria seguir a lei de Deus. Sabemos isso porque ele também convenceu Adão e Eva a não seguir a lei de Deus. Então, o que ele fez com Adão e Eva foi o que ele fez no céu. E é o que ele quer fazer conosco hoje. Ele quer levar o ser humano a odiar a lei de Deus, assim como ele odeia a lei de Deus. E Satanás odeia a lei de Deus com paixão. Ele luta contra essa lei desde o princípio. E a palavra de Deus é clara em dizer que ele peca desde o princípio. Mas a pergunta é, por que ele odeia tanto a lei de Deus? Sabe por quê? Porque ele simplesmente odeia a graça de Deus. E agora você pode se perguntar, mas como assim? Olha só a lógica do pensamento. A única forma que nós podemos saber que necessitamos da graça de Deus é a luz da lei de Deus. Porque é a lei que nos aponta o pecado. Em um momento nós vamos notar melhor isso. A lei, ela me demonstra que eu sou um pecador e que eu necessito de Jesus Cristo. Necessito da graça. Então o diabo vem e diz, se eu me coloco a desfazer a lei, então eles não vão mais, o ser humano não vai mais ver o pecado, não vai mais se ver pecaminoso.
Então não verá mais a Jesus e, consequentemente, não vai buscar a graça de Deus. Então, realmente, o diabo, ele tenta, o que ele tenta fazer é destruir a lei de Deus. Isso também é um atentado contra a graça de Deus. Com certeza, porque você veja a confusão. Então, existe uma confusão muito grande hoje, né, em alguns círculos cristãos, acerca da lei e da graça. Alguns dizem que a lei e a graça não cabem no mesmo espaço. E isso é inquestionável. Isso é questionável porque o argumento de que a lei foi pregada na cruz e que ela não precisa mais ser guardada, né, e esse é o argumento que é usado. Mas quando você pergunta, como você mesmo disse, quando a pessoa que você pergunta para alguém, você já se arrependeu de algum pecado? A pessoa, um cristão vai dizer que sim. Eu sou arrependido, mas do que a pessoa se arrepende, né? A resposta automática seria do próprio pecado. Mas quando vamos à definição do que é pecado, né, que é a transgressão da lei de Deus, ora, se a lei foi eliminada, e se a lei não tem mais vigor, não tem mais validade, o pecado também deixou de existir. Então não existe mais arrependimento, não existe mais graça, e esse argumento é um ataque direto à lei de Deus, é um ataque direto contra o plano da salvação e a maneira como Cristo e como Deus estão trabalhando para a nossa salvação. É uma falha lógica, Anderson, que muitos ainda cometem até hoje. Isso se iniciou no Éden, quando Satanás, então, isso que nós vamos mostrar para você aqui, caro ouvinte, que esse engano e essa mentira, ele iniciou-se lá no Éden, quando a serpente, através de Satanás, então, induz Eva a transgredir um mandamento que Deus havia colocado, bem claro, de não comer da árvore, e então ali, e com argumento e com dando a ela a certeza de que ela não morreria, ou seja, não existe culpa para o teu pecado, não existe castigo para o teu pecado. Se você comer da fruta, você não vai morrer, né? E isso é um ataque direto à palavra de Deus. Muito bem, então nós vamos analisar isso de maneira lógica, usando a Bíblia como a nossa base. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que se não existe lei, não pode haver o pecado. Vamos estudar alguns versículos que nos apontam essa verdade nas Escrituras. O primeiro, notem Romanos capítulo 3, versículo 20. É um verso que nos mostra qual a função da lei. Diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Agora vem a parte, vírgula, porque pela lei vem o conhecimento do quê? Do pecado. Então, como nós podemos conhecer o pecado? O texto é claro, pela lei. Os 10 mandamentos nos ensinam o que é o pecado. E quando nós vemos que somos pecadores, então nós vamos até Jesus e pedimos o perdão. E em seguida pedimos a sua graça. E ao pedir-lhe que escreva a sua lei, em nossos corações. Agora notemos ainda aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 15, um pouco mais adiante. E é um versículo que muitas vezes as pessoas mal interpretam. E nós lemos assim, Romanos 4, versículo 15. Acompanhem comigo. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Interessante, né? Porque a lei opera a ira. Portanto, eles dizem, alguns falam, né? Bom, se a lei traz ira, então vamos o quê? Nos desfazer da lei para que não haja o quê? Mais ira. Isso parece um pouco lógico, até que você realmente compreende, examina o versículo, vê o que ele está dizendo. Por que a lei traz ira? Porque nós quebrantamos a lei. Então vem a lei, ela traz a ira sobre o pecador. Então a melhor maneira de desfazer-se da ira é se desfazer da lei? Uma pergunta que parece lógica, né? O que vocês pensam, queridos ouvintes? Claro que não, isso não faz sentido. Isso é um absurdo. É como dizer que para alguém que quebra as leis de trânsito, né? Um exemplo, né? Então vem a ira da lei sobre essa pessoa, ao receber a multa, e ela fala, não, a maneira de me desfazer da ira é me desfazer da lei de trânsito. Isso não faz nenhum sentido, né? De nenhum modo isso pode trazer a solução. A razão pela qual a lei traz ira é por causa do pecado. Então, o que nós necessitamos nos desfazer não é da lei que aponta o pecado. Temos que nos desfazer do pecado. Era isso que Jesus fazia. Reforçando essa ideia, em Romanos 7, ainda em Romanos 7, no capítulo 7, no verso 7, Paulo dizendo assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. É essa lógica que você está descrevendo aqui, Anderson. Paulo deixa bem claro aqui no capítulo 7, o problema não é a lei. A lei ela tem um papel, ela é uma ferramenta como um espelho.
É como você vai saber se você está com o rosto sujo quando você acorda de manhã, se você não se olhar no espelho. A lei tem esse propósito. Ela revela a nossa condição, ela revela o nosso problema e então ela aponta para o problema que é Cristo. A lei não veio para resolver o nosso problema do pecado. Aqui Paulo deixa bem claro que a lei tem um propósito, que é nos mostrar a nossa condição. Quando olhamos para a lei de Deus, nós vemos que somos pecadores. É ali nós então agora temos a oportunidade, pela graça de Deus, olhar para Cristo e encontrar ali a solução, o Cordeiro. E não é, como você bem colocou, não é tirando a lei, como você usou o exemplo da lei de trânsito, você ao tirar uma placa de trânsito ou retirar uma lei do trânsito, a transgressão continua. Se você vira para o lado errado, você ainda vai cair no precipício. Não, o problema não é os sinais, não é a sinalização, não são as leis de trânsito, é a transgressão. A solução não está em retirar as leis, a solução está em conhecer a nossa condição e para onde a lei aponta. E o argumento do inimigo, quando ele diz que a lei foi abolida, é com esse propósito. Porque se não existe mais pecado, se a lei não existe, a lei não aponta mais o pecado, não existe mais o pecado, não existe mais transgressão. Então, para que um Salvador? Para que a graça? E nós voltamos a cair, então, nessa lógica absurda que nos desvia de Cristo, que ao invés de apontar para Jesus como uma solução, agora apresenta uma outra solução, que é um mundo sem lei, né? A anomia, um mundo sem regras. A lei não existe mais, ela foi abolida. Essa loucura de que Antigo e Novo Testamento são separados e que falam de maneiras diferentes de Deus salvar o homem. Mas a Bíblia deixa bem clara que o salário do pecado é a morte. É isso mesmo, Jefferson. 1 João capítulo 3, verso 4. Né? Tantas pessoas estão confundidas sobre o tema da lei e da graça e não necessitam estar confundidas, porque a Bíblia ela é bem clara a esse respeito. Existe espaço para a lei e para a graça. Não é lei ou graça, não é Antigo Testamento ou Novo Testamento, é Antigo e Novo Testamento, é lei e graça. Ou seja, é fé e obra andando juntos. Agora notemos o que diz aqui em 1 João capítulo 3, 4, diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Em outras versões que eu gosto, eu prefiro, diz porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, isso é pecado, é quebrar a lei, quebrar os mandamentos de Deus. E ainda em 1 João, agora no capítulo 1 e o verso 8, nós lemos assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Ou seja, se dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então nós temos o verso 2, 1 João, capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se alguma pessoa vem e fala que não cometeu pecado, ou vive nesse mundo sem cometer pecado, faz Deus um mentiroso. Né? E esse é um ponto importante, porque Deus é quem estabeleceu a lei. A lei é o caráter de Deus. Né? E se não existe pecado, então não pode haver morte. E esse é o ponto interessante que nós queremos destacar nesta noite. Eu quero dizer que hoje nós estamos falando acerca dos últimos 2 enganos de Satanás. Mas vocês sabiam que os últimos 2 enganos de Satanás são os mesmos enganos que existiram lá no início, no princípio, no Éden? Não há nada de novo debaixo do sol. A Bíblia nos fala em Eclesiastes capítulo 1, verso 9. Se você quer saber como Satanás vai agir, né, vai tratar de enganar o mundo no final, então necessitamos entender como ele enganou Adão e Eva lá no princípio. E através da história, né, ele disse, se eu conseguir operar, se eu conseguir enganar Adão e Eva no jardim perfeito, eles tinham corpos perfeitos, mente perfeita, um ambiente perfeito, que esperança pode haver para nós hoje, certo, Jefferson? Pobres seres humanos, que estamos num ambiente imperfeito, com um corpo que já foi afetado pelo pecado. Claro, isso é tão lógico, porque esse mesmo engano, como você bem disse, e esse é o propósito nosso aqui, estabelecer esse princípio, que esse engano que hoje assola o mundo e o mundo cristão, ele é o mesmo engano lá de Gênesis 3,15. A estratégia que Satanás usa no começo ali para enganar o
o primeiro casal, é o mesmo que ele traz hoje e está inserido no mundo cristão. A ideia de que o pecado ele não traz a morte, que finalmente o ser humano ele venceu a questão da morte, mesmo morrendo você ainda está consciente, você ainda vai para algum lugar que não é esse mundo físico e a sua consciência está ali, né? Então não existe morte nesse pensamento e nessa ideia. Então Satanás finalmente ele vence. Aquele mesmo engano que ele disse para Eva: pode comer desse fruto, porque você não vai morrer, certamente não morrerás. É a ideia do imortalismo, de que o ser humano, apesar, mesmo pecando e transgredindo, mesmo Se separando da fonte se de separando da vida. fonte da vida, porque ali no Éden a fonte era o próprio Deus. Eles estavam no ambiente correto, eles se alimentavam de um fruto que dava vida eterna, porque a vida eterna, Anderson, isso é muito importante o nosso ouvinte entender, a fonte da vida eterna no Jardim do Éden era o fruto, se alimentar do fruto da árvore da vida. E enquanto eles estivessem ali se alimentando, eles poderiam viver para sempre. Isso é claro em Gênesis 3, quando eles são expulsos do jardim, e o próprio Deus fala para que o homem não tenha acesso à árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Satanás, então, traz esse engano logo ali no começo, e esse engano existe até hoje. E ele não é só na questão, Anderson, do imortalismo, mas na questão da própria interpretação que nós temos aqui do plano da salvação, da maneira como Deus age e continua nos salvando. E, como você bem colocou, se o salário do pecado é a morte, se não há pecado, então não pode haver morte. Porque o salário do pecado é a morte. E ele é o fruto da transgressão da lei lá no Éden e até hoje continua sendo da mesma maneira, porque Deus não muda. Então, se Deus no começo estabeleceu uma regra, colocou um dever ali para aquele povo, para aquele casal, e hoje, da mesma maneira, se nós transgredimos a lei de Deus, o salário do pecado ainda é o mesmo, continua sendo a morte. Mas Satanás, então, através do engano que está inserido em toda a sociedade, nos diferentes níveis, em todas as religiões, esse engano, ele persiste em todas as religiões antigas e nos alcança até hoje, inclusive no mundo cristão, que é o engano do imortalismo. O engano de que o homem não morre, o engano de que o homem, apesar de transgredir a lei de Deus, ele permanece consciente depois da morte em algum lugar. Ou seja, Jefferson, então o primeiro erro é a ideia de que a lei de Deus foi também crucificada quando Jesus morreu e que a lei já não está em vigência para os cristãos, que Cristo se desfez da lei porque a lei era má. Esse foi o primeiro erro. E vamos ver que esse erro começou no Jardim do Éden. Vamos ir então tratar um pouco mais disso, né? E se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, então não o quê? Não há morte. E o segundo erro é esse, a ideia de que o homem, pela natureza, ele é imortal, né? Se você ensina que não existe lei, automaticamente você tem que ensinar que o homem é imortal, né? Não existe maneira de separar isso. Não há maneira que você possa sair dessa lógica confusa. Se não há lei, então não há pecado. E se não tem pecado, então não há a morte. Você pode dizer, mas onde que a Bíblia fala sobre isso, né? Vamos ainda aqui em Romanos capítulo 5, verso 12. Nós já lemos esse verso anteriormente, mas eu gostaria de ler de um contexto diferente. Romanos capítulo 5, verso 12. Acompanhe comigo. O texto diz o seguinte, Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Temos entendido que o que é que conduz à morte? É o pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. Ou seja, em outras palavras, se não há lei, então não pode haver o pecado. E se não há pecado, não pode haver a morte. Note que Romanos, no capítulo 6, verso 23, uma vez mais, o mesmo pensamento que se você tem pecado, você tem morte. Ou seja, a morte é fruto do pecado. Anderson, estão tão conectados esses princípios e essa verdade que Eu quero ler aqui, Jefferson. Por favor. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Isso nós precisamos ter bem guardado em nossa mente, em nossa memória, em nosso pensamento. Quando uma pessoa peca, quando você quebranta a lei de Deus, a lei diz, eu quero um pagamento, e você fala, ok, mas como que eu posso pagar? Com a morte. O pagamento do pecado é a morte, e o pecado é a transgressão da lei. Me segue, querido ouvinte, a lógica? E se formos a Tiago capítulo 1, verso 15, o mesmo pensamento vem. E
eu só quero me referir a isso, né, em outros versículos. O Novo Testamento está cheio de versículos que provam os pontos que nós estamos mencionando hoje. Mas não vamos mencionar todos hoje. Só quero ler aqui Tiago capítulo 1, verso 15, que fala assim: e a concupiscência depois que foi concebida. Concupiscência significa cobiça, mas vamos ver em um minuto, né, sobre isso. A concupiscência, depois que foi concebida, produz o pecado. E o pecado, sendo cumprido, gera a morte. Quando você tem essa concupiscência, ou seja, esse desejo, e não é qualquer desejo, não é qualquer classe de desejo, né? A Bíblia está se referindo aqui. Aqui está falando da lascívia, está falando da cobiça. A cobiça gera o pecado. E o pecado, quando cresce, ele gera a morte. Certamente eu quero que gostaria que nós notássemos que Gênesis 5 fala de algo muito interessante, Jefferson. Fala da genealogia que conduz até Cristo. E esse é um ponto muito interessante. Depois que Gênesis 5 cita cada indivíduo que é mencionado nessa lista, com exceção de um só, que nós vamos mencionar agora no final, todos eles morreram. E se nós formos a Gênesis capítulo 5, verso 5, vamos ler aqui Gênesis capítulo 5, verso 5. Para alguns parece até um pouco enfadonho ler as genealogias, mas veja que interessante nós podemos tirar dessa lista de patriarcas. Gênesis capítulo 5, verso 5, por favor, leia. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Verso 8. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Verso 11, por favor. E foram todos os dias de Enos, 905 anos e morreu. E se nós continuarmos verso 14, verso 17, 20, 27, vamos notar que todos os patriarcas da genealogia que levaram a Cristo, todos morreram. Todos. Né? Até que Gênesis 9, 20, fala né? Verso 27, foram, pois todos os dias de Matusalém 960 anos e morreu. E notem também, em Gênesis 9, 29, foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Alguém poderia dizer, mas então realmente o pagamento do salário do pecado é a morte? Claro que sim, é o que a Bíblia ensina. Eram todos pecadores? Todos pecadores, todos esses indivíduos necessitavam da graça, mas foram pecadores e finalmente morreram. Mas é muito interessante que existe um indivíduo nessa lista que não morreu. E quando nós chegamos ao final desse tema, no nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre ele, mas acho que nós já podemos mencionar, certo, Jefferson? Claro. Que fala de Enoque. E Enoque, é interessante que, como você comentou, né, existe a imortalidade, ela só pode estar vinculada quando unidos a Deus. E quando nós estamos em harmonia com a vontade de Deus. Enoque não morreu, ele foi trasladado ao céu entre os vivos sem ver a morte. É muito importante isso, é muito importante o ouvinte entender que para nós entendermos a questão do imortalismo, a questão da condição do homem depois da morte e a condição do pecado e a sua relação com a lei, é preciso voltar para Gênesis 3,15. Ali, caro ouvinte, nós encontramos a solução para toda essa problemática que ainda existe, todo esse debate que ainda existe no mundo cristão, acerca da condição do homem, antes e depois, em vida e depois da morte. E a relação que existe, Anderson, entre o engano do imortalismo e o engano de que a lei de Deus não tem mais cumprimento, que não existe mais. E elas estão tão conectadas que uma coisa leva a outra. Porque se você diz que a lei não existe mais e que não existe mais pecado, então não existe mais morte. Então você é imortal. E a ideia também de que a imortalidade ela é inerente ao ser humano e ela é natural à nossa condição humana. É outro engano terrível também, que assola inclusive o mundo cristão. É o principal engano de toda a nova era. É o principal engano do espiritismo. Esse engano está em toda a religião antiga, e inclusive, caro ouvinte, infelizmente também assola o mundo cristão. A ideia de que depois da morte o homem continua consciente. E quero que você perceba e entenda que o início de tudo isso está quando você diz que a lei de Deus não tem mais validade e que a lei de Deus e que ela foi cravada na cruz, e de que hoje, né, o ser humano pode viver sem atender a lei e as exigências da lei de Deus. E essas são as duas ideias chaves da nova era, né? Que a pessoa ela é uma lei nela mesma, ela possui uma lei nela mesma. Ninguém pode impor uma outra lei que esteja fora da pessoa. E Satanás tem semeado esta mentira, esta ideia por muitos anos, e hoje nós vemos os frutos disso, né? Essas são as duas ideias chaves de toda a filosofia da nova era. A filosofia da nova era, ela
ela não tem barreiras denominacionais, ela não tem barreiras religiosas, ela passa por todas as denominações e todas as religiões do mundo, ela penetra, né, e vai deixando os vestígios das suas ideias, dos seus conceitos. Então esses dois erros que nós estamos falando hoje caracterizam toda a filosofia da nova era. Notemos 1 Timóteo capítulo 6, verso 13, onde o apóstolo Paulo nos traz aqui uma verdade muito interessante. 1 Timóteo capítulo 6, verso 13, lemos assim: Te envio diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu testemunho da boa profissão diante de Pôncio Pilatos, que guarda os mandamentos sem mácula nem repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está falando sobre Cristo, né? Verso 15, a qual no seu tempo mostrará o bem-aventurado e somente soberano Rei dos Reis, Senhor de Senhores, o único que tem imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu nem pode ver, a qual seja honra ao império sempre eterno. Amém. Então aqui é interessante esse verso, Jefferson. Quem é o único, de acordo com a Bíblia, que tem a imortalidade? O único é Deus. E ainda nessa ideia de Gênesis, como a base para entendermos essa problemática, você encontra ali Satanás através da serpente. Então, a primeira coisa que ele faz é questionar o mandamento que Deus havia dado para o casal, né? Não comam do fruto da árvore da vida. Primeira coisa, então, ele questiona o mandamento e depois ele lança a mentira. Não morrereis. E é nesse ali, no jardim, que nasce a doutrina do imortalismo natural do ser humano. O diabo diz, você pode quebrar a lei de Deus, você pode comer do fruto, quebrar a lei de Deus e ainda continuar vivendo para sempre. Que você segue sendo imortal. Porque você será como Deus, Sim. que é imortal. Então, a semente do imortalismo nasce aqui em Gênesis 3,15, e é muito interessante quando nós lemos o contraste que a palavra de Deus mostra. Quando você vai para Apocalipse 14, Apocalipse 22, verso 14, é um verso bem conhecido, e depende da versão que você lê, ele é um pouco diferente. Na minha versão, que é a Almeida Corrigida Fiel, 22, verso 14, então ali a descrição, João, o apóstolo, então está descrevendo a visão que ele tem, né, do novo céu e da nova terra, então ele vai falar acerca da árvore, dessa árvore que já estava no jardim. Caro ouvinte, você lembra que lá em Gênesis haviam duas árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Nós lemos aqui em Gênesis 22:14, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Veja aqui mais uma vez o mandamento de Deus relacionado com o jardim, relacionado então aqui com a vida eterna. Lemos assim, bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. E por que a árvore da vida, Anderson? Porque nós lemos lá em Gênesis, então, quando Deus expulsa o casal, que Deus coloca querubins com uma espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida, impedindo então que o homem tivesse acesso, porque a imortalidade de Adão, e como você citou a genealogia, esses homens viveram por muitos anos, Anderson, porque ainda eles estavam sob efeito da fruto que o casal havia comido quando eles estavam no Éden. Você consegue entender, caro ouvinte, que a longevidade do ser humano, desses primeiros homens que viveram ali logo depois, os filhos de Noé, até depois do dilúvio, ainda estavam sob o efeito da alimentação que o casal fez quando estava no jardim antes do pecado. Então Deus, entendendo isso, sabendo que o ser humano continuaria pecando durante toda a sua vida, uma vida eterna de pecado, então Deus tira o acesso deles, coloca 2 querubins ali. Isso mostra para nós então que a imortalidade do ser humano, ela está condicionada, Anderson, a um ambiente perfeito, à obediência à lei de Deus, né? E ao se alimentar da árvore da vida. E Apocalipse nos deixa bem claro isso, porque aqueles que vão ser restabelecidos, que vão viver eternamente com Deus, novamente serão restabelecidos a se alimentar da árvore da vida. Bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos, para que tenham o direito de se alimentar e comer novamente da árvore da vida. Mais uma vez, é assim, nós vemos aqui que a imortalidade do ser, a imortalidade só pertence a Deus, e Deus concede a quem quer. E aqueles que alcançarão a salvação, que subirão com Cristo na volta de Jesus, que viverão a eternidade com Cristo, terão acesso a essa árvore que dá fruto de mês em mês, são 12 frutos, e todos os povos virão e se alimentarão dela, e poderemos viver com Cristo. Nem ali, Anderson, nem no céu, o ser humano terá a imortalidade inerente à nossa natureza. A nossa imortalidade sempre dependerá de Deus, da obediência a uma vida em conformidade com a lei
e com a palavra de Deus, inclusive ali no céu, na eternidade. Sim. Agora, interessante que se o homem era já imortal, né, como alguns pensam, que bem lhe houvera feito Deus, né, proibir ao homem comer da árvore. Como você falou, o ser humano era dependente de Deus. Deus disse, né, eu vou guardar a árvore, né, Deus poderia ter dito, né, eu vou guardar a árvore deles para que não comam e vivam para sempre. Mas se o homem por natureza era imortal, né, não, esse fato não teria feito nenhuma influência sobre ele, né? Ou seja, Deus poderia muito bem proibir o ser humano ou então proteger a árvore, né? Mas Deus colocou essa escolha, essa decisão sobre Adão e Eva e eles tomaram uma decisão consciente, apesar de haver um engano, né, o fator do engano ali, mas eles escolheram não acreditar na palavra de Deus, na promessa que Deus havia feito. Então Deus disse, porque quebrantaram os meus mandamentos, ou porque vocês desobedeceram a minha lei, então vocês vão ser lançados fora do jardim. Colocarei anjos na entrada, na porta, para manter vocês longe de comer da árvore da vida. E então o verso, em Gênesis 3, a maldição vem, né? 2 vezes em Gênesis 3 essa maldição aparece, né? Maldita será a terra, né? Deus amaldiçoou a serpente. E então em Gênesis 4, ele amaldiçoou a Caim também. Então, ou seja, em outras palavras, como resultado dele haver lançado fora do jardim do Éden, né? Em lugar de abençoar eles têm essa maldição. E aí o verso diz também que eles começaram a morrer. O ser humano começou a morrer. E se nós formos Apocalipse 22, como você leu, né? Nós temos essa ação de Deus, né? Bem-aventurados, né? Desfazendo essa maldição, agora novamente mostrando que a guarda dos mandamentos, voltar a ver a lei de Deus como uma bênção, traz vida. E não é qualquer vida, é a vida eterna, é o direito novamente a esse acesso à fonte da vida. Exato, essa maldição que agora que o ser humano vive desde o Éden, né? Quando Deus então amaldiçoou a terra, amaldiçoou a Caim, então Deus desfaz essa maldição agora em Apocalipse, e o antônimo de maldição é bem-aventurado, é a bênção. Então Deus agora abençoa aqueles então que alcançam a salvação, né? Com a vida eterna, com acesso novamente à fonte da vida eterna, que é a presença de Deus, que é esse ambiente perfeito, com um corpo agora, um novo corpo, né? Um corpo glorificado, agora tendo acesso à fonte da vida eterna, que é a árvore da vida. Como você bem colocou, Deus poderia simplesmente ter tirado a árvore dali, mas eles tinham que entender que a transgressão de Deus, da lei de Deus, ela tinha consequências. E como consequência, então, o ser humano começa a decrescer na questão da longevidade. Eles começam a morrer cada vez mais cedo, até que chegam até 120 anos, que foi o limite que Deus coloca no ser humano, porque a terra estava amaldiçoada, o homem agora, o corpo do homem estava amaldiçoado, não era mais aquele corpo perfeito, aquele corpo que foi que Deus criou ali para Adão e Eva, um corpo com 8, 10 metros de altura, um corpo sem doenças, um corpo que só transmitia vitalidade, agora é um corpo com doenças, um corpo que transmite essas doenças aos seus descendentes, né? A própria alimentação também deles influencia nessa questão da longevidade. O ser humano então começa a viver essa maldição por conta de ter se afastado da fonte da vida eterna, de ter transgredido a ordem que Deus havia dado, né? De não comer do fruto proibido, o fruto que Deus havia colocado ali. Então, quando o casal é tirado dessa fonte, quando eles saem do jardim, eles não se alimentam mais daquela alimentação perfeita. Agora a vida era mais difícil, e além disso, eles tinham também a maldição carregando na própria carne, no próprio corpo, a maldição que Deus havia colocado. Então, como consequência, hoje nós morremos. Porque que quando nós falamos de morte, Anderson, não é só da morte física, é morte espiritual também. E a salvação que Cristo propõe a cada um de nós é uma salvação perfeita, da morte em todo sentido, da primeira e da segunda morte. Eu gostaria de enfatizar novamente essa leitura que você fez de Apocalipse 22:14, na sua versão. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas na cidade. Lembrando que quando vemos o homem sendo expulso do Éden, né, e os querubins com uma espada flamejante guardando o caminho para que o pecador não comesse da árvore da vida e vivesse sempre em pecado, agora em Apocalipse 22:14, nós vimos as portas
que uma vez foram fechadas, estão sendo abertas em Apocalipse para os guardadores da lei. E quem está nas portas? Apocalipse 22, 12 diz, vamos ver aqui Apocalipse 22, 12, 2 versículos antes, diz assim, Apocalipse diz que há 12 anjos, aqui no começo, né, há 12 anjos nas 12 portas. Ou seja, o inverso dos querubins que antes barravam a entrada do Éden, agora nos falam que eles estão ali na entrada, dando as boas-vindas. E em Isaías 26, verso 1 ao 2 e 19, profetiza sobre essa ressurreição e essa abertura das portas para uma nação justa que guarda a verdade. Ou seja, o que é a verdade? São João 17, 17 é bem claro, né? A palavra de Deus é a verdade. Salmo 119, verso 142, afirma que a tua lei é a verdade. Em contraste com Apocalipse 22, 15, diz que fora da cidade ficam quem? Os cães, os feiticeiros e todos os que praticam a mentira. Uma violação direta aos mandamentos de Deus, como não terás outros deuses e não cometerás adultério. Ou seja, novamente Deus restabelece o Éden, restabelece essa cidade, e os que guardam os mandamentos, os que entraram em uma relação com Deus, em guardar a sua lei, agora são ditos como bem-aventurados e têm o direito de novamente entrar nesta cidade pelas portas e ter um acesso à árvore da vida. Anderson, pensa uma coisa, pensa comigo, se o homem fosse imortal por natureza, se o ser humano tivesse, né, a imortalidade inerente, como alguns dizem, né? Ele morre, mas a alma continua viva, né? Por que Deus daria o trabalho de bloquear e impedir ele de comer da árvore da vida, né? Como dizem Gênesis, para que não viva para sempre, né? Então isso não é lógico. Deus não precisava bloquear, não precisava tirar o acesso ao homem da vida, porque ele continuaria vivendo, mesmo morto, mas seja consciente, a sua mente consciente em algum lugar, que seja no purgatório, no inferno ou no paraíso, como alguns ensinam. O bloqueio da árvore da vida, Anderson, ali em Gênesis, prova que a vida eterna dependia da obediência à lei de Deus. A vida eterna está totalmente vinculada com a obediência aos mandamentos de Deus. No Éden, a desobediência, como você disse, trouxe a maldição e a morte. E agora em Apocalipse, como você bem disse, né, a palavra de Deus mostra que a maldição, então, ela é desfeita justamente para aqueles que aceitam a lei de Deus, que obedecem e que a vivem em suas vidas. Né? É fantástico perceber, caro ouvinte, como que Gênesis e Apocalipse estão falando a mesma palavra, é a mesma linguagem. Não existe, caro ouvinte, não existe... a palavra de Deus, ela não entra em contradição, não existe contradição na palavra de Deus. Aquilo que você lê em Gênesis, você encontra em Apocalipse. Aqui nós encontramos a resposta para todo esse debate, Anderson, para toda essa discussão que existe acerca do imortalismo. Existem vários debates, vários debatedores, mas aqui de uma maneira bem simples, Gênesis e Apocalipse estão falando a mesma palavra, que a lei de Deus, que a palavra de Deus, que a vida eterna, ela está relacionada e ela depende da obediência à lei de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, do princípio até o fim. E esse é o princípio que nós queremos estabelecer aqui, o princípio de que em Gênesis nós encontramos a resposta para todo questionamento, para todo problema que existe hoje na teologia, nós encontramos no livro de Gênesis. Muito bem, Jefferson. Para encerrar, eu gostaria antes de mandar um abraço para nossos queridos ouvintes do Facebook, a Vilma, ao Noé, a Andy, minha querida esposa, um beijo, um abraço. Ao Ibanez, que nos escuta desde o Paraguai, um abraço, Ibanez, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. E para encerrar, nós vamos nos lembrar novamente de Enoque aqui, Jefferson. Quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, verso 24. E aqui nos destaca as características de Enoque, as características que levaram ele a ser transladado ao céu sem ver a morte. E o verso diz assim, Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Mas agora vamos a Hebreus capítulo 11, verso 5, que nos vai fazer um comentário a respeito de Enoque. Hebreus capítulo 11, é um capítulo bem conhecido, certo? Que é o chamado o panteão da fé, onde nós encontramos aqui aqueles fiéis, né? Paulo destaca alguns deles e entre eles aparece Enoque no verso 5 do capítulo 11, lemos assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação
alcançou o testemunho de que agradara a Deus ou de que agradou a Deus. E como nós agradamos a Deus, Jefferson? 1 João capítulo 3, 22 nos traz a resposta. Leia para nós, por favor. 1 João capítulo 3, verso 22. Aqui nos responde como nós recebemos aquilo que nós pedimos. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha que interessante. Guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável diante dele. Assim como Jesus disse em São João 8:29 que sempre fazia o que agradava ao Pai, Enoque também viveu em conformidade com a vontade divina. Ou seja, que possamos ter a paciência que Enoque tinha, né? Como é mencionado em Apocalipse 14:12, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E assim como Enoque conseguiu agradar a Deus guardando os mandamentos de Deus, fazendo a vontade de Deus, é a promessa que nós encontramos em Salmos 40, verso 8, que essa promessa seja uma realidade em nossas vidas. Salmos 40, verso 8. E o salmista diz o seguinte: deleito-me, ou seja, tenho prazer em fazer o quê? A tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está aonde? Está em meu coração. Esse deve ser a nossa oração sempre. De que maneira nós podemos agradar a Deus como Enoque agradou a Deus? Como Jesus agradou ao Pai? Tendo a lei de Deus escrita onde? Dentro do nosso coração. E ao entender isso, essa é a verdadeira joia da verdade. E entendendo isso, Anderson, a gente pode viver a experiência de Enoque. A experiência de viver no céu. Entenda, caro ouvinte, que aqueles que estão dentro da cidade, que finalmente viverão na eternidade com Cristo, são aqueles que amaram, que guardaram a lei de Deus, sabe? É importante entender isso. Nós temos como nossa principal esperança realmente viver a eternidade com Deus, mas a vida eterna está relacionada com a obediência e com guardar os mandamentos de Deus. Nós não guardamos os mandamentos para ser salvos, mas nós guardamos a lei de Deus porque nós já somos salvos. Isso é muito importante você entender, e entender isso abre nossa mente. Em Isaías 26, verso 1 e 2, nós lemos assim, ó: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre a nação justa, que observa a verdade. E em Salmo 119, nós lemos que a tua lei é a verdade. Quem entra, Anderson, nas portas, quem vai estar na cidade, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que amam a lei de Deus. Mais uma vez, caro ouvinte, nós queremos que você entenda a importância do tempo que a gente vive, a importância de compreender esses enganos que hoje assolam o mundo, inclusive o mundo cristão. O imortalismo é um engano tão profundo e tão antigo, e ele tem a sua raiz em Gênesis, mas nos alcança até hoje. Muitos ainda acreditam que quando a pessoa morre, ele está em outro lugar, ele está em outro plano, mas a palavra de Deus deixa bem claro para você e para mim que a imortalidade ela está relacionada com a obediência à lei de Deus, e só alcançará a imortalidade aqueles que entrarão nas portas e que guardam os mandamentos de Deus, e que entrarão pelas portas, então, que têm acesso à árvore da vida. O nosso desejo e a nossa oração é que você possa entender isso, que você possa estar entre esses que entrarão na cidade pelas portas, que serão recebidos pelos anjos, que não agora mais estão com espadas flamejantes, mas que estão com os braços abertos para receber o povo de Deus, de Apocalipse 12, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que essa é a única maneira de alcançar a imortalidade. Não é na morte, não é indo direto para o céu ou para o inferno ou num lugar de purgatório onde alguns estão pagando o pecado para depois, acessar um céu. Não existe consciência após a morte. O que a palavra de Deus deixa bem claro, que no momento que o homem morre, ali tudo acaba. E a imortalidade ela só é alcançada através da graça e pela obediência à lei de Deus, e tendo acesso finalmente à árvore da vida, que será restabelecida àqueles que guardaram os mandamentos de Deus e que amaram a lei de Deus. Amém, Jefferson. Importante lembrarmos do conselho de Jesus aos discípulos em São Mateus 24, cuidado para que ninguém vos engane. E essa é a característica do nosso tempo, um tempo de enganos, um tempo de mentiras, um tempo no qual Satanás está ativo, sobretudo para enganar o povo de Deus, e não estarmos preparados para discernir os tempos e o momento do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos, a lei e a graça caminham juntos. Imagine a lei de Deus como um trilho de trem, e a graça é o motor desse trem. Sem o motor, sem a graça, o trem não sai do lugar.
E sem os trilhos, que é a lei, o trem descarrilha e se destrói. Ou seja, para chegar à estação final da vida eterna, precisamos de ambos. De tanto o motor como o trilho tem tanto a graça como a lei. Que Deus possa nos abençoar, possa ser sempre o nosso guia e que essas verdades possam estar entronizadas na nossa mente, no nosso coração, nos guiando finalmente a esse momento final, a esse encontro especial com o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos ouvir e que a palavra de Deus continue sendo sempre a nossa bússola, nos guiando até o acesso novamente à árvore da vida. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Até a próxima, boa noite e um feliz 2026 a todos nós. Amém.